Super Mais. Oferecimento Green Day. Olá, o Super Mais está começando e hoje, no bloco de saúde, vamos conversar com a psicanalista Eveline Miranda sobre a obesidade. No segundo bloco, o maquiador João Pedro faz um look para o verão 2013. Na Cozinha Super Mais hoje, chefe Felipe prepara medalhão com purê de batata baroa. Está começando o Super Mais. Vamos começar o Super Mais hoje com um bate-papo com a psicanalista Eveline Miranda. Oi, Eveline, tudo bem? Tudo bom, Carol? Tudo jóia, que bom ter você aqui novamente. Pois é, né? A gente meio que se desencontrou no último mês, mas estamos de volta. De volta, né? E com um tema muito interessante, que é a obesidade, né? Nós estávamos conversando aqui que, na verdade, a obesidade ela é uma patologia, né? Sim. E também tem a ver com a questão da psicanálise. É um transtorno alimentar, né? Uhum. Assim, como outros transtornos, né? E a gente não pode deixar de levar em consideração, no que diz respeito à obesidade, né? A questão da genética, a questão do emocional, né? A gente não tem como falar de obesidade, não pensar nas compulsões. Uhum. E é importante que a gente assim tente compor as coisas, né? É claro que assim a gente não pode tratar a obesidade. A pessoa sofre com a obesidade, então ela vai procurar um psicólogo e isso vai estar resolvido. Ou então ela tem a obesidade, ela vai a um médico, vai fazer uma dieta e vai estar resolvido. Eu acho que se a gente puder fazer esse encontro, trabalhar em paralelo, a obesidade hoje a gente entende que é um problema que deve ser tratado de forma interdisciplinar. Uhum. Né? Então não é só uma questão de comer ou não comer, de emagrecer ou ganhar peso. Não. Né? E é interessante porque assim, a gente, quando fala de obesidade, a gente não tem como deixar de se remeter à questão dos estigmas. Uhum. Então, quando você vê uma pessoa gordinha, uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que está sem controle sobre a sua alimentação, há uma tendência no social a falar disso como se tratasse de uma questão que diz respeito única e exclusivamente a uma falta de força de vontade. Uhum. O sujeito é gordo porque é sem vergonha, porque não tem força de vontade. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque não é assim. Então ainda tem essa história, esse estigma, como você falou, né, das pessoas acharem que a pessoa é gorda porque quer, né, que ela atingiu aquele peso simplesmente por não ter força de vontade, como você falou. Exatamente. E aí não, é uma coisa mais profunda, uma coisa que precisa até de terapia mesmo, né? Exatamente, porque você já tem uma questão aí, né, que a gente vai se perguntar, né, o que está levando esse sujeito, né, a estar perdendo o controle sobre a sua alimentação, né? Por que ele está ingerindo tanta comida? A gente vê, né, a gente vê histórias, a gente vê casos que são incríveis. A gente quando acompanha até esses programas de televisão que tem nos canais fechados, programas no NetGeo, que fala o tabu, que fala sobre a questão da obesidade. Né, a gente vê histórias de pessoas que foram a óbito por causa da obesidade, pessoas que não conseguem mais sair da cama, porque elas vivem em função da comida e não param de engordar. É uma coisa sem fim, comem enlouquecidamente. Isso é uma doença, isso é um problema sério. Né? Uma coisa é você ter prazer em comer, né? É você ter, você querer se reunir com os amigos, ir lá pro seu rodízio, lá comer o seu sushi, sua macarronada, então você ter prazer naquilo. Outra coisa é quando você faz isso de forma repetida, você se sente culpado pelo que você está fazendo. E quanto mais você faz, mais culpa você sente. Quanto mais culpa você sente, mais você volta a fazer. Então tem essa relação com o sentimento de culpa também? Tem. Né? Tem. Porque o sujeito, ele
As compulsões, a gente recorre a elas para abrandar alguma questão, né? Você tem ali um certo desconforto e você busca aquela ação repetitiva para abrandar alguma coisa. No caso dos obesos, seria a comida. Seria a ingestão de comida. Então você tem aquele alívio momentâneo porque o teu pensamento, ele está em função daquilo, ele está buscando aquilo. Então você vai na direção disso, né? Você tem aquele alívio momentâneo, mas em seguida você se sente culpado porque não se controlou. Entendi. E aí é uma bola de neve. É uma quando luta. você se sente culpado, aí mais a compulsão ela vem de forma frenética. Então é um poço sem fundo. Sem fundo. Né? Então assim, a gente tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso para essa questão. A gente hoje em dia, a gente tem visto esse fenômeno mundial acometendo as crianças, né? A gente vê às vezes criança bem pequenininha, bem jovenzinha, já muito acima do seu peso. A gente inclusive está vendo o quanto isso está influenciando na saúde, criança aí com 5, 6 anos de idade, com problema com colesterol, glicose, triglicerídeo, né? Então são coisas que a gente tem que ter uma atenção especial. Como que os pais eles podem detectar isso na criança? Não falando da alimentação, mas dessa questão emocional, se ela já tem essa tendência, como que os pais podem ajudar? Eu acho que quando a gente percebe que tem um descontrole, né, que uma criança está engordando, está comendo absurdamente, já tem alguma coisa aí. E aí a gente tem que ter um cuidado também, porque às vezes o pai e a mãe ficam insatisfeitos, lamentam por ver seu filho engordando, né? Pai e mãe idealizam seus filhos, né? Aí querem aquele filhinho bonitinho, dentro dos padrões. Existe um padrão social estabelecido e isso atrapalha mais ainda. É um complicador, mas a gente não tem como fugir disso, isso tá aí, né? Então, assim, a gente tem que entender que, assim, não adianta você tratar a criança também estigmatizando. Você culpar mais ainda a criança por um problema que está se apresentando, porque é um problema, né? Não é uma coisa que a criança está fazendo, sabe, por irresponsabilidade. Então não adianta os pais muitas vezes apontarem a criança, mostrarem para ela, dizer que ela não pode fazer aquilo ou isso pelo peso. Você está falando que aí no caso precisaria de uma ajuda médica. A gente pode, é lógico que o pai e a mãe, eles podem e devem, né, ter uma atenção, tentar conversar com essa criança, tentar entender o que está acontecendo, né? Às vezes o acolhimento tem um efeito incrível. Agora, às vezes um processo mais acusatório com a criança dentro de casa, porque você está gorda, porque você come, porque você come demais, você está horrorosa, você está horroroso. Isso ao invés de conter a criança, de ajudar a criança, pode acelerar mais ainda. Né? Até porque, como você disse, está ligado com a questão emocional, né? A criança pode ficar sem dúvida, com baixa estima, né? Exatamente. Então a gente tem que ter um olhar um pouco atencioso. A criança começa a sofrer os estigmas dentro da escola, né? A gente até estava combinando aqui, falando, no próximo programa a gente vai falar sobre o bullying. O bullying que está ligado com isso também. O gordinho é um alvo maravilhoso para o bullying. Pro bullying, né? Olha só. É um dos alvos principais dentro, né, dentro das escolas, é o gordinho, é o cara que com certeza deve ferir muito, se ele já se culpa e já é uma situação que ele não controla, com o bullying eu acredito que seja bem difícil. Nós falamos das crianças em relação aos adultos. Como é que o adulto pode detectar, o obeso ele pode detectar esse seu problema, esse seu transtorno, ou é mais fácil para a família ajudar? Eu entendo, assim, a gente acredita, né, que o melhor caminho para a gente se tratar é a partir da gente mesmo, né? Acho que assim, todo gordinho, toda pessoa que está perdendo o controle e que está... Uma coisa é você estar um pouquinho acima do peso, né? Às vezes a gente engorda um pouquinho, a gente ganha uns quilos e você recupera, você faz ginástica, Se você consegue controlar, tá tudo bem. Certo. Agora, tem alguma coisa acontecendo quando a pessoa não consegue mais controlar. Se ela está engordando continuamente. Continuamente. E isso está começando a interferir na saúde,
No colesterol, na glicose. É muito comum o obeso apresentar diabetes, né? Um quadro assim já de pane, né? É um quadro, e é um quadro generalizado. Começa a apresentar problema nas articulações, problema na coluna, no joelho, no pé, começa a sentir muitas dores. A gente não pode generalizar, né? A gente vai encontrar gordinho por aí que tá super saudável, tá super bem. Mas dependendo da dimensão que a coisa tome, ela não vai ficar bem. Então a pessoa tem que ver o quanto isso atrapalha a vida dela, não é isso? Exatamente. E essa questão da compulsão, como você falou, né? Dessa necessidade de comer, né? Se você tá vivendo em função da comida, né? Como você pensa no dependente químico, né? O dependente químico, ele pensa o tempo todo que é na droga, no álcool, né? No remédio que ele ingere. Que seria um caso semelhante, então, semelhante, com a comida. Com a comida. Você vive em função da comida. Você começa a deixar de ter, inclusive, problemas sociais, problemas no trabalho, porque você vive em função disso, né? Isso a gente está falando da compulsão mesmo por comida. Nem todo obeso, nem toda pessoa que está acima do peso tem uma questão tão acirrada assim, mas a gente tem que ter uma atenção. Encontra também a questão da compulsão. Né? Porque assim, você está fazendo uma atividade, você está fazendo alguma coisa, você está pensando na comida, você está pensando no que você vai comer daqui a pouco. Entendi. Né? Você está o tempo todo, você tem um encontro marcado, mas você está interessado na comida. Você deixa de fazer alguma coisa porque você vai ficar algumas horas sem poder ingerir alguma coisa. Então é isso aí. São várias questões que se apresentam e que a gente tem que ter uma atenção. É interessante ouvir isso, porque quando você vê, como você falou, né, um gordinho, um obeso na rua, você não pensa que ele pode estar passando por todas essas questões, essas aflições, né? Porque se torna aflitivo, né, toda essa questão. Então, se você está em casa e já começa a sentir, né, esse desconforto, você pode procurar o seu médico e aí junto também calha bem, então, uma terapia, como eu estou vendo aqui, uma análise, né? Se essa questão está te causando sofrimento, né? Às vezes você está lá, está acima do teu peso, você tá um pouquinho acima do peso, ou é gordinho e tal, mas tá bem de saúde, tá desencanado, enfim. Mas a gente não vai querer problematizar a pessoa que está afirmando. Mas é interessante o que você está falando, porque algumas pessoas passam pela cirurgia do estômago, né? Conseguem emagrecer e aí continuam ou com a compulsão, ou comendo pela ansiedade. Então isso que você está falando é muito interessante, porque tem que tratar a cabeça também, né? Tem que e essa questão da cirurgia, que é eficiente, é óbvio que é a última alternativa, mas tem a sua eficiência, mas tem gente que engorda. Engorda de novo. Depois da cirurgia. Porque como você está falando, entra o caso da ansiedade, de um vício, né, vamos dizer assim. E aí então cabe a terapia. Cabe. Muito interessante. Sabe, eu acho que toda, como a gente está falando aqui, eu acho que a obesidade é uma patologia que ela deve ser olhada e discutida de forma multidisciplinar, interdisciplinar, certo, né? Transdisciplinar, né? Assim, você precisa estar discutindo com o nutricionista, com o educador físico, atividade física é primordial, você tem que estar discutindo os fatores emocionais, você tem que estar discutindo os fatores genéticos, biológicos, então assim, é um conjunto. Não adianta a gente isolar. Eu acho que essa ideia, essa mentalidade, né, tipo, o paciente é meu e ninguém toca, né? Isso aí tá caindo. Tá caindo, é verdade. E tem que mais aqui cair mesmo. Aqui no Supermais a gente percebe muito isso, né? Que passaram aqui preparadores físicos, nutricionistas, e vocês falam a mesma língua, vocês precisam um dos outros, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? A gente precisa estar dialogando, a gente precisa estar trocando. São saberes diferentes, mas que são convergentes. Com certeza. Né? Que podem dialogar, que podem se alinhar. Né? Não só nessa questão específica, mas como em outras também. Verdade. É fundamental. É importante nesse quadro de saúde contar com a Eveline aqui, que é psicanalista, para vocês entenderem um pouquinho como funciona, porque no início nós discutimos isso, que as pessoas pensavam que psicanalista, psicoterapeuta era coisa de maluco, para maluco, nós até conversamos, e não é nada disso, nós estamos falando de saúde de uma forma geral, e como a mente ela não reflete o nosso corpo, não tem como não debater,
para falar de saúde, nós temos que falar de saúde mental também. Sem e aí dúvida. a obesidade também cabe a terapia para você que passa por isso ou tem alguém que passa, né? A família também pode ajudar nesse momento, ter um pouco de carinho, né? Acolher um pouquinho. E quem sabe procurar uma ajuda, a pessoa pode realmente não estar conseguindo se controlar, né? A gente nem tudo a gente consegue dar conta sozinho. É verdade. Né? A gente procurar ajuda, seja em que segmento for, é uma grande questão. Não sabe? é uma fraqueza, né? Não, muito pelo contrário. Você admitir que algo não vai bem com você, você não está sendo absolutamente, você não está sendo fraco. Muito pelo contrário, você está tendo coragem em assumir os seus limites, em assumir as suas dificuldades, bater na mesa e dizer, quero resolver. Eu não vou me entregar, eu não vou ficar aqui sozinho batendo cabeça, eu não estou dando conta. Eu vou tentar resolver isso. Procurar o médico, procurar o analista, né? Procurar o educador físico, a nutricionista, é sobretudo um gesto de coragem. A gente precisa ter coragem para admitir as nossas limitações. E todos nós temos, somos humanos. Com certeza. Né? O ser humano é atravessado pelas limitações mesmo, não tem jeito. E o objetivo é se sentir bem, então tenham coragem, busquem ajuda. Ajuda. Vocês também que têm um problema, conhecem alguém que sofre da obesidade. Muito obrigada, Eveline. O Super Mais agora vai para o intervalo e nós já voltamos.